Olá, seja muito bem-vinda, bem-vindo. A partir de agora a gente começa o programa Mais Saúde de hoje. Você que tem em casa é o nosso convidado para lá de especial. Comece já a participar com a gente através do 99947 4515 3821 4488. Pela internet também basta digitar NTV Patos de Minas, fácil. Aqui. Olha só, começa sendo a Floricultura Apollo que mandou esse belíssimo arranjo aqui para o nosso programa. A Floricultura Apollo fica na Major Gotti, bem ao lado do Banco do Brasil, viu? O telefone de lá é o 3822 2200. Dá uma passadinha na Floricultura Apollo, aproveita que o Dia das Mães está chegando e já compra o seu para sua supermãe, viu? E agora, me vestindo para o programa de hoje é a Camarim, que fica na Rua dos Caetés 794, no bairro Caramoru. O Instagram tá aparecendo aqui para camarim.patos. E quem cuida do meu visual é a Gonçalves Barbershop, que fica na Rua Dores do Indaiá, número 53, Instagram Dom Pedro Oficial. Minha gente, o programa de hoje, você sabe, né? Um programa feito especialmente para você, o seu consultório ao vivo, para você tirar todas as suas dúvidas. Hoje a gente vai falar sobre vacinas e meningite meningocócica. Além disso, vamos falar sobre herpes zoster e você vai ter a oportunidade de tirar todas as suas dúvidas. Participe com a gente, viu? 3821 4488 99947 4515. Esse é o seu Mais Saúde que já está no ar. A gente faz uma pausa rapidinha e volta já. Não sai daí. Nós já estamos de volta ao vivo com o programa Mais Saúde. Você que está em casa, continue participando com a gente através do 99947 4515 3821 4488. Fui para o intervalo e agora a gente volta, porque a gente vai falar sobre herpes zoster. Quais são as suas dúvidas? Aproveite que eu estou recebendo aqui um convidado que vai esclarecer todas as suas dúvidas e as minhas também. Estou recebendo aqui o dermatologista, o doutor Cícero Zoli. Doutor, muito boa noite, prazer ter o senhor aqui com a gente no Mais Saúde. Boa noite, Matheus, o prazer é meu. É sempre um prazer vir aqui, sou muito bem recebido e poder fazer algumas orientações. Muito obrigado. Então, doutor, já vou começar perguntando. Herpes zoster, o que é? Herpes zoster é uma doença causada por um vírus, que é o mesmo vírus que causa a catapora, a varicela. E esse vírus, quando compromete as crianças, ele provoca aquele quadro bem típico, que são aquelas bolhas que acomete todo o corpo, às vezes lesão na boca, e que 10, 12, 15 dias o próprio organismo consegue se debelar e a doença sara. Esse vírus, ele fica quieto em algum cantinho do nosso organismo por muitos e muitos anos. E na grande maioria das vezes nunca vai acontecer mais nada. Mas tem algumas pessoas, uma parcela da população, que na idade adulta, esse vírus acorda da onde ele estava dormindo e ele compromete só um trajeto do nervo. Ele não faz que nem faz nas crianças, o comprometimento generalizado. E nesse trajeto do nervo, ele pode ser qualquer nervo, pode ser um nervo do olho, que é o ramo oftálmico, da orelha, do braço, das costas. Então ele sempre pega um trajeto. Ou ele se compromete do lado direito ou do lado esquerdo. Então é uma doença causada por vírus. E esse vírus a gente não pega de ninguém, não vai passar para ninguém. É um vírus que a gente tem no nosso organismo, que a gente adquiriu quando na criança, na vida de infância, ou tivemos a catapora ou fomos vacinados. Doutor, e partindo disso, como que é feito o tratamento? Então, o tratamento do herpes zoster, assim como o da catapora, é um tratamento que a própria doença tem uma evolução natural de cura espontânea. Tanto a catapora sara sozinho, quanto o herpes também, o zoster, vai sarar sozinho. Só que no caso específico do herpes zoster, por ele comprometer um nervo, um ramo do nervo, ele provoca uma inflamação muito forte nesse nervo. E, consequentemente, uma dor, um ardor, uma queimação muito intensa, que é até difícil o paciente definir bem o que ele sente. Queima, arde, coça, dói. Então, a gente deve instituir o tratamento o mais precoce possível para a gente diminuir essa dor
e, consequentemente, não deixar essa dor persistir por muitos meses, que é um desconforto muito intenso. Então, o importante da gente estar divulgando isso é para chamar a atenção das pessoas que, quando diante de um quadro desse, quanto mais rápido, quanto mais precoce a gente iniciar o tratamento, menor é a chance dele ficar com essa dor por muitos meses. E o tratamento é basicamente um medicamento para controlar o vírus, um antiviral, associado com medicamento anti-inflamatório, muitas vezes uma cortisona oral, e dependendo da intensidade da cor, a gente entra com medicamento analgésico. Doutor, qual que seria o ápice da herpes zoster? É por etapas, são por graus, ou tratado desde a descoberta alivia uma possível gravidade daqui, por exemplo, aquela pessoa que vai procrastinando, vai adiando a ida ao especialista? Matheus, a gravidade da doença não tem gravidade de comprometimento de órgãos importantes ou de sequelas. O problema do herpes zoster é a dor, é o desconforto, é o mal-estar. Mas ninguém vai ficar com doença grave por conta do herpes. Então, assim, esse ápice, essa piora, é muito particular, é individual. Cada pessoa tem um quadro assim muito intenso, outro tem uns quadros mais discretos. E a medicina não sabe definir por que existe essa variação tão intensa de sintomas. Assim também, como a medicina não explica, por que só uma parcela da população vai desenvolver a doença do herpes zoster, já que a grande maioria, todos nós, temos o vírus em nosso corpo. Então são respostas que a gente não tem como dar, mas a gente também não fica de braços cruzados esperando. Então, quanto mais cedo tratar, a gente previne muito dessa dor e desse sofrimento. Doutor, e é possível apontar onde esse vírus ele fica no corpo da gente ou pode ficar em qualquer parte? Não, certamente ele fica em algum gânglio neurológico, porque ele tem uma predisposição, ele tem uma facilitação, ele tem um comprometimento do herpes zoster quase que exclusivo num ramo neurológico. Então, possivelmente, é dali que ele acorda e faz esse processo inflamatório. Por isso que muitas pessoas, antigamente, quando a gente não sabia muito de quase nada, era sinônimo do cobreiro. Porque como ele pega um trajeto do nervo, parece que foi um passeado de cobra. Que aí punha-se a culpa, acreditava-se que era um passeado de largatixa, taturana, jacaré, aranha, mas não é. Ele dá aquele aspecto porque ele acompanha o trajeto do nervo. Outra característica que é específico disso, do herpes zoster, e pelo comprometimento do nervo, nunca há comprometimento dos dois lados do corpo, direito e esquerdo. Nós somos formados por duas metades e os nervos não cruzam, de modo que um herpes zoster, ele fica ou do lado direito ou do lado esquerdo. Então, até antigamente falava que não poderia deixar o herpes fazer a circunferência, senão estava perdido. Mas isso nunca vai acontecer. Então, o herpes é uma doença que ele tem uma evolução muito particular de cada pessoa, para cada ser humano, para cada faixa etária. E a gente o que tem que fazer, o que está no nosso alcance, é essas orientações para a gente poder fazer o diagnóstico o mais precocemente possível. Falando em diagnóstico, doutor, é possível prevenir a herpes zoster ou não? Às vezes, porque assim, existe hoje uma vacina do herpes zoster, mas é uma vacina que não é barata e não é 100% de segurança. Então a gente tem alguns colegas médicos que acham que vale a pena fazer a vacina para muitas e muitas pessoas. Eu tenho as minhas reservas, porque primeiro, você está diante de uma doença que tem uma cura espontânea. Segundo, se a gente fizer o tratamento precocemente e muito medicamentoso, correto, a chance dessa dor persistir é pequena. E você só tem uma crise na vida, você não tem duas crises. Então você orientar, instituir uma vacinação em massa, você não vai ter 100% das pessoas vacinadas seguras de que não terão herpes. E a gente sabe que a maioria das pessoas nunca vão desenvolver mesmo. Então, não tem jeito da gente prevenir nem com a vacina.
Então é isso aí, olha só, você que está em casa pode continuar participando com a gente através do WhatsApp, do telefone, que vão aparecendo aqui na sua tela. Doutor Cícero, a Angélica do bairro Caramuru está perguntando aqui pra gente quais são as complicações da herpes zoster. Angélica, a complicação, como eu disse, você pode ter, por exemplo, assim, um herpes não tratado, pegando o nervo oftálmico do olho, pode ser que você fica com uma alteração ocular. Você pode também, pegando o auricular, que é o nervo do ouvido, se ele for um processo inflamatório intenso e você também não tratar, você pode também ficar com alguma deficiência auditiva. Mas isso são situações raríssimas. Via de regra, não deixa sequela desse jeito, a não ser a dor, que também, muitas vezes, não é a dor pro resto da vida, ela tem um tempo que a gente medicando consegue aliviar bastante. A Maria Aparecida, do bairro Jardim Esperança, está perguntando quais são as medidas que as pessoas já com diagnóstico podem tomar em casa. Não, é lavar com água e sabão, porque ela dá umas bolhas num trajeto bem definido, essas bolhas rompem, formam uma casca preta e daí cai. Então em casa a gente usa os medicamentos orais, que é o que eu te falei, o antiviral, o anti-inflamatório, analgésicos específicos, e localmente a gente usa água e sabão. Doutor, para quem está acompanhando a gente em casa agora, a gente está falando sobre herpes zoster. Então você que está em casa, continue mandando a sua pergunta para participar aqui com a gente. Desculpa. Fica bom. Programa ao vivo, está bem engasgando. Aqui, doutor. Mas, por exemplo, para quem está chegando agora e está pegando o nosso programa. Doutor, se eu for diagnosticado com esse vírus, com a herpes zoster, eu posso transmitir para o senhor desse contato nosso aqui, ou eu não transmito, ou não é transmissível de pessoa para pessoa? Então, como nós já dissemos, sim, o vírus causador do herpes, todos nós já temos eles no nosso organismo. A gente poderia, uma pessoa com herpes zoster, poderia passar esse vírus para uma criança recém-nascida que ainda não teve contato com esse vírus ou que não foi vacinada para varicela ou catapora. Aí essa criança, em contato, poderia sim desenvolver uma varicela ou catapora. Mas você passar o herpes zoster para uma pessoa adulta, só se ela nunca teve varicela ou catapora e não foi vacinada. Mas ninguém pega diretamente o herpes zoster. Herpes zoster é uma doença que só aparece nas pessoas que um dia já teve catapora, varicela ou que foi vacinado para isso. Doutor, a gente está vivendo em meio a uma pandemia aí que tem levado milhares de vidas. E a gente acaba tendo aí relacionamento de algumas doenças justamente com a Covid-19. Quando a gente fala sobre a herpes zoster, tem alguma ligação com a Covid-19 ou são duas coisas totalmente distintas? São duas coisas totalmente distintas. Em época de pandemia, lógico que a gente fica mais apreensivo, mais tenso, uma gama de coisas que acontecem conjuntamente. E há também uma tendência da gente sempre relacionar por culpa tudo na pandemia. Mas o herpes zoster não tem absolutamente relacionamento nenhum com essa pandemia, não tem relacionamento com as vacinas que a gente está tendo no mercado para ser vacinado contra o Covid, não tem a ver com a vacina contra a gripe. Às vezes acontece uma infeliz coincidência da pessoa ser vacinada e aparecer com herpes, e aí tem uma relação de causa e efeito. Mas isso é uma infeliz coincidência. Não há absolutamente nada relacionado uma coisa com a outra. Outra coisa, como o herpes zoster é uma doença causada por vírus, há sempre uma tendência da gente relacionar com baixa imunidade. A bem da verdade, pelos conhecimentos médicos que a gente tem hoje, a gente não sabe que imunidade é essa. Então, a gente culpar a pandemia, o estresse, a preocupação, a uma possível baixa resistência, e essa baixa resistência levar a uma doença causada pelo zoster, não existe uma relação própria, não existe uma prova técnica, e se isso fosse verdade, a gente ia estar vendo um número incalculável de herpes zoster. E a gente não tem visto isso assim tão exageradamente assim. Doutor, pegando esse gancho justamente dos números, é possível se estimar quem são as pessoas que mais desenvolvem a herpes zoster? Se são homens, se são mulheres, se são crianças, jovens, adolescentes, ou é individual?
Olha, o zoster não é uma doença de notificação compulsória. É igual, por exemplo, sarampo, a AIDS, que a gente é obrigado a notificar o Ministério da Saúde, a Vigilância Sanitária, quando a gente faz o diagnóstico no consultório. Então, por isso, a gente não tem um número exato dessa doença. Mas, estatisticamente, as pessoas mais propensas a desenvolver herpes zoster são pessoas acima de 50, 60 anos e modo que igual homem a mulher. Doutor, tô em Mas casa. isso não é impossível de acontecer em criança. A gente já teve a oportunidade de ver um herpes zoster em criança de 6 anos, em adolescente, em adulto jovem. Mas isso é uma coisa rara. O comum é acima de 50, 60 anos. Tá certo, doutor. E a criança? Vamos colocar a situação da criança. Como é, ok, que é de indivíduo para indivíduo. Mas uma criança, como é que esse vírus pode se comportar? É mais grave do que em um adulto, em uma pessoa mais de idade ou não? Não. Geralmente, quanto mais jovem, o comportamento do vírus é menos agressivo. Porque a criança normalmente consegue debelar mais essa situação. Nós estamos falando de pessoas sem nenhuma outra doença. Então, vamos supor que uma criança tenha contaminado com HIV, um AIDS, com uma diabetes completamente descontrolada, uma doença genética de baixa imunidade. Aí essa criança pode sim comportar de modo atípico, diferente. Mas a gente falando de pessoas normais, que a gente tem saúde perfeita, sempre a virose em criança é menos grave do que as viroses nas pessoas adultas. Tá certo, doutor. E os medicamentos? A gente encontra hoje disponíveis no SUS, tanto vacina quanto os outros medicamentos, ou são encontrados de forma particular? Não. A vacina não é uma vacina padronizada pelo Ministério da Saúde, então quem deseja, ela é fornecida, é comprada na iniciativa privada com prescrição médica. E os outros medicamentos, alguns existem, é fornecido pelo SUS e outros não, tem que ser comprado. Aí, doutor, eu tô lá em casa e vou procurar o profissional, o médico. E eu chego lá no consultório do senhor, doutor Cícero, me receita aí porque eu preciso da prescrição para eu tomar a vacina. A minha livre e espontânea vontade de pedir ao senhor para isso acontecer, vale ou só vale mesmo, é recomendado a partir de sintomas, a partir de sinais? É uma boa pergunta isso, Matheus. Nós, médicos, somos os únicos profissionais da área da saúde treinado, não por pouco prazo, por muitos anos, Verdade. para a gente fazer uma coisa que é a mais sublime da medicina, chamada o diagnóstico. Então, a gente não pode chutar, a gente tem que acertar dentro do possível. A gente também não é Deus para acertar tudo. Mas o médico é o único profissional treinado para fazer isso que você está me perguntando. Você chega lá e fala, doutor, estou com dor de barriga, diarreia, sudorese, pressão, eu estou desmaiando. Aí o médico vai ouvindo esses detalhes e vai dentro do raciocínio dele e fala, você então, possivelmente você está com uma virose. Chega lá para mim, doutor, estou com uma coceira, essa coceira faz uma semana, coça no corpo inteiro, eu não estou dormindo. À medida que ele vai falando isso, Aí eu vou naturalmente examinar, eu vejo coça aqui, coça ali. De repente, não, a senhora está com sarna, a senhora está com uma micose, a senhora está com uma alergia. Se a gente tem condição de só nessa conversa e mais o exame ao vivo, a gente chegar numa conclusão, pronto, está feito o diagnóstico, aí a gente institui o tratamento. O herpes é uma doença que às vezes ele começa com uma dor muito forte e o paciente até nem sabe e nem o médico sabe, porque às vezes ele tem uma dor, um negócio desconfortável que pode assim anteceder uma semana, alguns dias, 10 dias, o aparecimento da bolha típica do herpes. Então às vezes o paciente começa a ter uma dor assim do lado esquerdo do peito, ele acha que ele está infartando, aí ele vai no pronto-socorro. Doutor, estou com uma dor terrível, ninguém vai suspeitar do herpes, nem o paciente e às vezes nem o médico. Aí não vê nada, uma dor desconfortante e tal. Aí ele faz às vezes um eletro, não é nada. Daí 3, 4, 5 dias aparece a bolhazinha. Aí fica fácil da gente saber que é o herpes. Mas o herpes é uma doença que, quando ele aparece na sua plenitude, no aspecto típico, é muito fácil de fazer o diagnóstico. Qualquer médico, pronto-socorro, às vezes faz o diagnóstico. E quando ele
manifesta como dor, antecedendo alguns dias o aparecimento típico, é difícil fazer o diagnóstico. Porque pode ser tantas coisas, por exemplo, um herpes na região lombo-sacra, aqui nas costas, pode ser coluna, pode ser um monte de coisa. E você, às vezes, tem que lançar mão de alguns exames, um analgésico, observar, mas poucos dias ele aparece com a lesão típica, aí a gente faz o diagnóstico. Então, assim, a pessoa chegar e pedir um medicamento não é rotina e nem deveria ser, porque a pessoa não foi treinada para saber qual é o diagnóstico dela. E o herpes zoster, como só dá uma vez na vida, não é que nem enxaqueca, que a pessoa tem sempre, e ela quase que acostuma com aquele desconforto, ou está tendo enxaqueca. Aí tudo bem. Mas o herpes só dá uma vez na vida, e essa vez a gente tem às vezes que pelejar, observar, até encontrar a lesão típica para fazer o diagnóstico. Doutor, e a herpes, ela fica no corpo ali durante quanto tempo? É possível se estimar? Sim, a lesão típica, a doença em si, ela sara sozinho, tratando ou não tratando, de 10, 15, 20 dias. Aí o herpes, o próprio organismo consegue vencer aquele vírus, o vírus também é recolhido e fica quieto no lugar que ele já estava. E não volta mais. Mas a importância do tratamento é a dor que a pessoa sente, a neurite, que é essa dor do nervo, essa inflamação do nervo. E ela é uma dor desconcertante. Às vezes dificulta para trabalhar, dificulta para dormir, é uma dor que perturba a rotina do paciente. Então a gente tem que instituir o tratamento, muitas vezes é um tratamento não fácil, porque a gente tem que começar com os medicamentos específicos, e às vezes se a gente não tem sucesso nesse medicamento, a gente orienta a fazer infiltração, que é a aplicação de analgésico, anestésico, no trajeto do nervo. Então assim, a acupuntura, a gente lança a mão de tudo, mas felizmente essas dores terríveis são raros. É raro que aconteça desde que a gente faz o tratamento corretamente. Doutora, o paciente, a pessoa que recebe esse diagnóstico, ele precisa ser afastado das suas funções ou dá para manter o tratamento com o exercício? A doença em si não é contagiosa. Então, se ele tiver condições de dor, desconforto, de trabalhar, ele não precisa ser afastado. O afastamento ocorre quando a pessoa tem um desconforto físico tão grande que não dá para ela ficar sentada, não dá para ela ficar em pé, às vezes tem dificuldade, então a gente faz um afastamento mais para o alívio da dor, não para o risco de algo de contaminar o ambiente de trabalho. Doutor, infelizmente nosso tempo está acabando aqui, mas eu quero pedir para o senhor reforçar mais uma vez. Tem como prevenir? Não, prevenir não tem. Nós todos temos esse herpes no nosso organismo, e a gente não sabe em qual pessoa, em qual ser humano, em que época da vida ele vai acordar do seu lugarzinho que ele está dormindo e manifestar como a doença que a gente conhece como herpes. Então é uma doença que não tem como prevenir, a vacina existe, mas ela não dá uma cobertura de 100%. Quando muito, metade dos pacientes, 50%, pode não vir a ter a doença. Então tem médico que acha que é vantagem dar e outros não. E é uma doença que, se tratada na hora, dá um alívio bem importante na condição de vida, na rotina da pessoa. É isso aí, doutor Cícero Zori participando aqui com a gente. O Ildeu já fez essa pergunta aqui, um abraço para o Ildeu, sempre participando com a gente aqui do Mais Saúde, perguntando se a herpes é contagiosa. Como o senhor disse, não é contagiosa. Não. Doutor, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu espero o senhor de volta mais vezes para a gente poder falar sobre esse e tantos outros assuntos que eu sei que se a gente poder pegar para falar, a gente fica até a reprise do nosso programa. Matheus, eu que agradeço, sou muito bem recebido aqui, sempre que puder, estou à disposição. Agradeço aos nossos ouvintes, né? Sim. E se alguém tiver alguma dúvida, pode solicitar uma pergunta no nosso Instagram, que a gente responde com o maior prazer, o que tiver no nosso alcance. E queria aproveitar, se permite, e dar um parabéns às mães, né? Que domingo que vem, se não fossem as nossas santas mãezinhas, nós não estaremos aqui. E se não fossem as santas mãezinhas, os nossos lares não estariam tão harmoniosos. E quem dá o equilíbrio são as nossas mães. Então, parabéns a todas as mães, um beijo no coração e que Deus abençoe todos. Tá dado o recado, doutor. Obrigado Eu que e até agradeço. a próxima, viu? Boa noite.
Boa noite. E você que tá em casa, não sai daí não, viu? Continue com a gente, o WhatsApp 999474515 3821-4488. Acompanhe a gente pela internet também, viu? @NTV Patos de Minas. Agora eu faço uma pausa rapidinha e a gente volta já já. De volta ao vivo com o programa Mais Saúde. Você que está em casa, continue mandando as suas perguntas aí, que é a sua chance, é o consultório ao vivo para você, tá bom? Agora nós vamos falar sobre vacinas. Eu vou contar para você que recentemente eu tive, doutor, que atualizar meu cartão de vacinas, que não estava muito em dia não. E o seu cartão de vacinas, como é que tá? Manda aí pra gente no nosso WhatsApp, manda um recadinho pelo telefone que tá aparecendo aqui na sua tela, viu? Porque nós vamos falar sobre vacinas e também sobre meningite, eu vou até usar minha colinha, meningocócica, não é isso, doutor? Lucas, boa noite pro senhor. Boa noite, tudo bem? Com essa pandemia, a gente tem visto um afastamento das crianças e dos adolescentes dos postos de saúde. O cartão de vacina tem ficado muito desatualizado. Então, sempre que possível, nós fazemos essa campanha para não deixar, para que os pais não deixem suas crianças, seus filhos, sem o apoio dessas vacinas. É importante, nesse período de pandemia que estamos vivendo, nós não deixarmos doenças imunopreveníveis, doenças que a gente consegue combater através de vacinas, elas aflorarem por esse medo de ir até o posto fazer a vacina. Doutor, quando a gente fala de crianças, quais são as vacinas ali, em média, as principais que as crianças devem tomar, mas infelizmente o senhor tem percebido aí através de estudos, do consultório do senhor, que infelizmente os pais têm deixado de levar essas crianças até o posto de saúde ou em clínicas? Sim, o cartão de vacinas é bem completo. No primeiro ano de vida, a criança recebe muita vacina. Quase todo mês ela tem várias vacinas para receber. E depois desse primeiro ano de vida, ainda temos reforços com 1 ano e 3 meses, 1 ano e 8 meses. Temos as campanhas, tem reforço com 4 anos também, 9 e vacinas da adolescência. Ano passado nós tivemos campanha da vacina do sarampo e vimos que a adesão foi muito pequena, então as pessoas não foram vacinar. Estamos hoje em campanha de gripe e a vacina de gripe sempre tem uma polêmica. O pessoal, olha, eu tomei ano passado e passei mal e gripei do mesmo jeito, não vou levar meu filho para vacinar essa vacina não. A gente reforça a necessidade de vacinar. As pesquisas mostram que essa vacina não tem a capacidade de causar a doença, você não vai gripar por causa da vacina, mas devido a essa época, como nós vimos aí essa mudança do clima essa semana, as crianças todas estão gripando, mesmo os que vacinaram há 15 dias atrás. Por que que isso acontece? A vacina de gripe, ela previne as formas graves de gripe, as formas que levam à internação, à UTI, ao uso de oxigênio, mas não previne os resfriados. A gente chama popularmente de gripe, mas na verdade o que temos visto nesse período é muito a presença dos resfriados, que é aquela coriza, aquela febre, aquela dor no corpo. Então, tivemos uma adesão baixa à campanha de sarampo no ano passado. Tivemos campanha de poliomielite, que também tem uma adesão complicada, até feita nas crianças pequenas, nas primeiras doses, mas depois se perde o segmento. E agora estamos na campanha de vacina de gripe, que reforçamos. É importante a gente não deixar que outra epidemia venha junto com essa pandemia que a gente já está passando. Se nós temos vacina disponível para a população contra a gripe, vamos vacinar contra a gripe, quando possível também contra o coronavírus. Doutor, quando a gente fala de Covid-19, a gente sabe que aqui no Brasil está caminhando a vacinação, mas ainda, infelizmente, em passos lentos. Enquanto não chega nos jovens, existem vacinas disponíveis nos postos de saúde aí, e para a pessoa tomar elas, basta levar o cartão de vacinas para ver se está tudo certo. É importante a população procurar o apoio ou do posto de saúde, ou das clínicas particulares, ou até nos nossos consultórios, para colocar esse cartão vacinal em dia. É hora da gente estar o mais protegido possível, com a nossa imunidade em dia, para a gente conseguir combater junto o coronavírus.
Doutor, agora, eu tenho certeza que o senhor já deve ter ouvido isso aí, ou visto nas redes sociais, quando fala assim, não vou vacinar meu filho, não vou vacinar, porque eu não acredito na vacina. A vacina é realmente eficaz? Isso é uma luta nossa da área da medicina, da área da enfermagem, da saúde pública. Tivemos muitas correntes, e aí isso não é uma exclusividade do Brasil, nós tivemos isso no exterior, nos Estados Unidos, Europa, e é uma corrente temerária. Nós temos assim que combater fortemente essa questão anti-vacina, porque tivemos aí a volta de doenças que já há muito tempo estavam assim adormecidas, que a gente não tinha mais casos. Tivemos recentemente surtos de sarampo aqui no país, que é uma doença que a gente já não via mais no nosso dia a dia, e tem até relatos de paralisia infantil, não aqui no Brasil, aqui teve suspeita, mas não confirmou, mas paralisia infantil é uma doença que já desde a década de 70 tem vacina, e a gente não tinha esses casos. Tivemos vários casos graves de catapora, porque uma das vacinas que a gente pode fazer é a vacina antivaricela. A vacina, ela permite que você não tenha a forma grave da doença. Às vezes você pode até ter uma ou outra feridinha, mas você não vai ter as complicações da catapora que levam a óbito. E tivemos vários relatos aí de pacientes, de pais que perderam seus filhos porque não foram fazer essa vacina. Isso falando no mundo todo. Uma das complicações da catapora é até a meningite, que a gente vai falar em breve. Então, a gente precisa proteger nossas crianças eu foco mais nas crianças porque sou pediatra, mas lembrando que vacina é durante a vida toda. Então, as gestantes têm que tomar vacina, os idosos têm que tomar vacina e a população mais jovem também. Doutor, pegando esse gancho, que as vacinas são para todas as pessoas. Às vezes, o meu cinegrafista ali tá com quase 30 anos de idade e não tomou uma vacina que ele teria que ter tomado lá quando ele tinha seus 10, 12 anos. É possível ele tomar aquela vacina de anos atrás hoje? Depende da vacina, por isso a importância da avaliação do cartão. Tem vacinas que são mais direcionadas para a primeira fase, para a criança, para o pequeno, e tem vacinas que a gente pode tomar ao longo da vida toda. Muitos de nós não tomamos algumas vacinas, como a vacina da meningite, porque na nossa época não era disponível essas vacinas, e hoje a gente poderia tomar. Outras vacinas já têm indicação até 5 anos, depois não tem tanta indicação assim pela prevalência da doença. Portanto, cada caso tem que ser avaliado. Partindo disso, doutor, vamos dizer que a pessoa passou lá no consultório do senhor e foi avaliado. E essa pessoa acabou ou pode acabar desenvolvendo uma doença causada devidamente porque não tomou uma vacina, não vou muito longe, de 2 anos atrás, por exemplo? Pode acontecer sim. Então, o cartão incompleto é o maior problema nosso. Às vezes, por falta de vacinas, por dificuldade da população procurar o posto de atendimento. Então, a criança, por exemplo, fez uma dose da vacina, mas não fez as outras, os reforços. Tem vacina que tem 2, 3, 4 reforços. Então, a criança pode desenvolver sim a doença por uma falta dessa vacina. A vacina da catapora, a gente faz uma dose com 1 ano e outra dose com 4, mas você poderia adiantar, se quiser, a segunda dose para 1 ano e 8 meses. Então, nesse intervalo entre 1 ano e 2, e 4, desculpe, a criança pode desenvolver a doença, porque ela ainda não foi completamente vacinada. Nessa época do ano, a gente lembra da vacina anti-pneumococo, a vacina de pneumonia, que também é uma vacina que é disponível no governo. Nós temos no sistema particular uma vacina ainda mais completa para aqueles que têm a condição de arcar com esses custos, e é uma vacina que protege imensamente as crianças contra essas infecções de repetição muito comuns dessa época. Olha só, para você que está chegando agora aqui no Mais Saúde, nesse momento a gente está falando justamente com o Dr. Lucas Rodrigues sobre as vacinas. Doutor, e quando a gente fala sobre vacina, especificamente não, em todas as vacinas se tem o vírus inativo ou isso pode variar? Não, depende da vacina.
tá? Tem vacina que é o vírus morto, tem vacina que é o vírus inativado, que é o vírus sem a capacidade de desencadear a doença, né? Aí o princípio, o mecanismo da vacina, cada vacina tem uma forma, a gente viu essa discussão até a respeito da vacina do coronavírus, em que cada uma tem uma forma de atuação, mas todas com o mesmo objetivo, induzir a imunidade e diminuir a gravidade da infecção. Mesmo que você tenha contato com essa doença, você não tenha a doença de forma grave. Tá certo então, doutor. Continua aqui comigo que a gente faz uma pausa rapidinha aqui no Mais Saúde e volta já já depois do intervalo. Não sai daí. Nós já estamos de volta ao vivo com o programa Mais Saúde. Você que tem casa, continua aqui com a gente, viu? Daqui a pouquinho você acompanha o programa, ou o jornal, melhor dizendo, o NTV News, com as principais notícias de Patos de Minas e toda a nossa região. Olha só, seguindo aqui com o Mais Saúde, eu estou conversando com o pediatra, o Dr. Lucas Rodrigues, que está aqui com a gente. Doutor, no último bloco nós falamos sobre vacinas. E agora, quando a gente fala sobre meningite, a gente está falando do quê? Bom, a meningite é uma doença relativamente comum, é uma doença geralmente tranquila, mas que pode ter casos graves. Nós temos, primeira coisa, definir assim, as etiologias, né? Nós temos meningite por causas infecciosas, causadas por vírus, por bactérias, por fungos. Temos meningites causadas por medicamentos e outras doenças. Falando um pouco da meningite, a meningite pode ser um quadro leve, com dor de cabeça, um pouco de cefaleia, vômitos, uma febre. Começa como a maioria dos quadros infecciosos, com o nariz escorrendo, tosse, febre, e pode complicar. O sinal mais característico da meningite é o vômito em jato. Então o paciente, a criança ou até o adulto começa a vomitar muito, tem uma cefaleia intensa, uma dor de cabeça muito forte, e um sinal que a gente procura no nosso exame físico é o que a gente chama de rigidez de nuca. Então ele fica com o pescoço enrijecido, não consegue fazer esse movimento, e alguns movimentos com a perna. Esses quadros podem ser autolimitados, podem melhorar com o tempo, pode levar a óbito. É importante a gente falar, as meningites virais são as mais comuns, e as meningites virais não têm vacina. Então, o que a gente precisa fazer são as proteções que a gente tem aprendido muito bem: lavar sempre a mão, evitar contato com gotícula. Ela é transmitida principalmente por gotículas, né, de um paciente para outro. A pessoa pode ser portadora assintomática, então ela não precisa ter sintomas nenhum, mas ela passa esse vírus ou essa bactéria através de gotículas. Então, para a meningite viral, a gente faz as medidas de lavar sempre as mãos, evitar compartilhar objetos de uso pessoal, de higiene, e manter uma boa higiene pessoal. Já para as meningites bacterianas, elas são menos comuns, só que muito mais graves. Essas meningites bacterianas, de 1 a cada 10, ela leva a óbito, e 20% dos pacientes têm sequelas graves, com problemas renais, perdas de membros, amputações, perdas auditivas e problemas cardíacos, entre outros. Para as meningites bacterianas, nós temos vacina, e recentemente o governo concordou em fazer uma dose de vacina, e eu vou explicar um pouco melhor sobre isso, para os adolescentes, porque foi visto que os adolescentes são importantes portadores assintomáticos da bactéria causadora da meningite. Então, há agora uma campanha para aumentar a vacinação desses pacientes. E como é que funciona, doutor? O adolescente que está acompanhando a gente agora ao vivo aqui no Mais Saúde, basta ele já ir ao posto e tomar, ou é preciso passar por um profissional, por um médico? Então, nós temos alguns tipos de vacina. O governo oferece hoje para as crianças a vacina meningocócica conjugada, meningite C. Essa vacina é dada aos 3 meses, aos 5 meses, é feito também um reforço entre 1 ano e depois com 4.
outro. Existe no sistema particular uma vacina que chama ACWY, que, como o próprio nome, essa sopa de letrinhas mostra, a meningite C do governo protege contra um sorotipo. A ACWY protege contra 4 sorotipos. Então, essa vacina ACWY é uma vacina mais completa que a gente recomenda para quem tem as condições de arcar com esses custos. Existe um estudo já bem estabelecido pelo governo para tentar colocar a meningite ACWY também para as crianças, mas ainda não está disponível. Existe uma outra vacina que é da meningite B. A meningite B é gravíssima. Antes nós falávamos que é uma doença mais de país frio, que não tinha tantos casos aqui, mas essa rotina mudou. Hoje temos visto um aumento dos casos de meningite B no Brasil. Mais ou menos 7% dos casos têm a relação com essa meningite B. E essa é uma doença dramática. O paciente que pega, a gente não vê tanto no nosso dia a dia, mas os que têm, eles sempre saem com sequelas ou óbito. Essa meningite B ainda não está disponível na rede pública, é uma vacina somente particular, que nós reforçamos a necessidade de fazer. Ainda falando um pouco sobre os adolescentes, o governo concordou em fornecer para os adolescentes a meningite ACWY, que é essa meningite mais completa, por essa questão que eu falei, que os adolescentes são importantes portadores assintomáticos dessa bactéria e tem causado, transmitido essa doença dentro de casa. Então, depende um pouco da idade, depende um pouco do cartão, do que ele já fez e deixou de fazer, mas visto esse cartão no consultório, no posto, ele tem que já ter tomado as doses da vacina de meningite. Se ele não tomou, ele tem direito sim a receber, e em breve nós teremos mais campanhas a respeito dessa meningite ACWY, que tem esse nome, mas na verdade é uma vacina mais completa. Doutor, e por que os jovens? Por que eles são talvez mais suscetíveis a desenvolver ou contrair a meningite? Por que, doutor? Não tem uma explicação única para isso. A gente sabe, antes dessa pandemia, porque agora mudou tudo, talvez para a adolescência, a gente considera aí de 10 a 20 anos dentro da área da pediatria, já está um pouco mais assim, eles já ficam mais por conta, então os métodos de higiene não são os mesmos, a mãe tem aquele cuidado excessivo, aquele cuidado na primeira infância, mas depois a criança ou adolescente já tem mais uma independência, já tem os contatos sociais, os contatos em festas, na escola, e por isso a gente tem visto, talvez por uma predileção dessa bactéria, porque tanto os vírus quanto as bactérias, eles têm as faixas etárias, né? Então tem vírus que pega mais em adulto, tem vírus que pega mais em bebezinho, recém-nascido. Esse a gente tem visto que tem essa importante contaminação nos adolescentes. Doutor, a gente vê aí Patos de Minas se preparando para a retomada das aulas, Lagoa Formosa já voltou às aulas municipais e particulares também. Nesse momento, mais do que nunca, vale esse jovem, esse adolescente, ir então até o posto para que pelo menos possa se prevenir aí da meningite. Com certeza, esse retorno às aulas é um debate extenso, um debate bem polêmico. Eu vou aproveitar a oportunidade para dar a minha opinião. Por favor. Eu acredito que ainda estamos numa fase complicada, então ainda temos risco. A gente sabe que nas crianças os quadros não são tão graves. Ano passado nós não víamos tanto as crianças se contaminando, o pai e a mãe pegava, a criança não pegava. Com essa variante desse ano, as crianças também pegam, os pais ficam graves, os avós, as crianças ainda não têm ficado graves, mas ninguém pode garantir que não pode chegar outra variante ou que isso ainda complique. Então temos sim um risco. Por outro lado, vale ressaltar o dano psicológico e o dano no aprendizado que nós estamos tendo com essas crianças que já estão há mais de um ano afastadas da escola. Pacientes que já tinham algum sinal de ansiedade, algum transtorno comportamental, tiveram grandes regressões nesse período. Então o nosso consultório está cheio de pacientes fazendo crise de ansiedade, com ganho de peso excessivo, com distúrbios de dor de cabeça, de agressividade, além da questão de aprendizado, porque
para muitas crianças é uma fase imprescindível de estudos e de contato com outras crianças, e nós estamos privando essas crianças disso. Então, cada família tem que pensar direitinho a realidade dentro da sua casa, conversar entre os familiares, conversar com a escola, garantir os métodos de higiene, evitar aglomerações, uso de máscara, uso do álcool gel na escola, e conversar dentro da sua casa se realmente é a hora de voltar. Doutor, vou aproveitar então, já que a gente entrou nesse assunto da Covid-19, a meningite tem alguma relação com a Covid-19? Talvez sintomas, talvez um desenvolvimento ou um favorecimento, se é assim que eu posso dizer, para o desenvolvimento de uma doença ou de outra? Bom, os sintomas iniciais são praticamente os mesmos, porque nós vimos que temos pacientes tanto de meningite quanto de Covid, pacientes assintomáticos. Então não tem sintomas nenhum, mas tem a doença. Tem pacientes com sintomas leves, sintomas gripais, tosse, coriza, uma febre baixa, e tem pacientes com complicações, com tosse, vômitos e falta de ar e tudo mais. Esses sintomas podem acontecer nas duas doenças. As duas doenças acometem mais pacientes que já têm um quadro de imunodeficiência primária. Então, se o paciente já tem um imunocomprometimento, se ele já tem a imunidade mais fraca, ele tem mais risco de ter complicação tanto na meningite quanto no Covid. E por fim, nós temos visto quadros de internação prolongadas dos pacientes com Covid. Alguns se recuperam rápidos, mas outros ficam 15, 30, 60 dias internados. E paciente internado há muito tempo, ele é um potencial colonizador, tem várias bactérias, vários fungos, vários vírus que ele pode ter essas infecções correlatas. Então ele foi internado por isso, mas ele tem uma complicação numa pneumonia, uma complicação de meningite, uma complicação de embolia, entre outras coisas. Doutor, é possível prevenir? A meningite, a prevenção, como nós falamos, os métodos de higiene pessoal, manter a sua saúde em dia com a boa alimentação, atividade física e os seus acompanhamentos em dia, seja qual for a sua faixa etária. E no caso da meningite bacteriana, a vacina que está disponível, e a gente precisa que os adultos jovens e as crianças procurem o posto de saúde. Doutor, e aí quando a gente fala sobre uma alimentação saudável, a gente sabe que é de pessoa para pessoa, mas num contexto geral, uma alimentação saudável para prevenir a meningite e outras doenças, basta eu comer uma maçã ali durante o meu dia, já cumpri a minha ação ou não? Todo o organismo funciona como um conjunto, né? A gente não é uma coisa só. Então, hoje em dia a gente discute, né? Todo mundo entende um pouco de Covid, todo mundo entende um pouco das doenças, e os próprios médicos, nós estamos tendo muitas dificuldades com esse debate que muitas vezes se tornou político. A gente tem que garantir uma boa condição de saúde. A saúde compreende todo um bem-estar social, um bem-estar psíquico, um bem-estar de alimentação. Então você tem que se alimentar bem, você tem que dormir bem, você tem que praticar atividade física. Então, com certeza, se você tem uma boa saúde, você está prevenindo essas doenças. Mas não dá para a gente tratar Covid ou para a gente prevenir meningite só com fubá. Doutor, então, para a gente poder fechar, infelizmente, nosso tempo está acabando por aqui. O diretor já avisou aqui no meu ponto. Mas, doutor, então, no modo geral, as pessoas, como o senhor bem disse, durante todo esse nosso bate-papo, devem se prevenir, porque, infelizmente, a meningite, assim como tantas outras doenças, mata. Sim, nós tivemos por volta de 50 mil óbitos no ano passado de meningite, isso no mundo. A meningite mata e essas outras doenças também, então reforça a necessidade de manter a sua saúde em dia e manter o seu cartão de vacinas em dia, porque nós já temos aí anos de pesquisa a respeito de todas essas vacinas. São vacinas que já são usadas há muito tempo e com sucesso. O Brasil anteriormente era um exemplo mundial na vacinação, a cobertura vacinal, e isso foi se perdendo ao longo dos últimos tempos. Então nós precisamos retomar essa liderança mundial na vacinação de nossas crianças, dos nossos pacientes. Vacina já. Com certeza. Doutor, infelizmente o nosso tempo vai ficando por aqui, acabou, mas eu espero o senhor de volta mais vezes para a gente poder falar ainda sobre meningite, que é um
tema muito extenso e tantos outros assuntos. Obrigado pela participação do senhor. Obrigado pelo convite. Eu sigo à disposição de vocês. Obrigado, doutor. Olha só, aproveitar aqui, já que nós estamos falando sobre vacina, que tenhamos vacina o mais rápido possível para todas as pessoas que estão na linha de frente, para todas as pessoas de Patos de Minas, Brasil, do mundo todo. E claro, que nós tenhamos aí vacina para os professores o quanto antes, porque a gente sabe aí que a retomada das aulas já está batendo a porta. A você de casa, muito obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Nós temos um encontro marcado na quinta-feira, às 18 horas, no programa Entrevista. Muito obrigado pela sua companhia. Fiquem todos com Deus. E agora, vem chegando ele, Odair Cardoso. Boa noite para você, meu amigo. Boa noite, Matheus Borges. Eu estou aqui acompanhando o seu programa aí, realmente. Assunto interessantíssimo, né? São doenças que precisam ser aí muito... a gente tem que ter um cuidado especial, né, para evitar essas doenças, até porque nós precisamos manter aí uma sanidade em meio a uma pandemia, como a gente vem vivendo, né? É verdade. Odair, eu vou ficando por aqui, daqui a pouco eu apareço aí no NTV News, mas só pra fechar aqui, tá todo mundo de acordo que nós somos Juliette campeã? Eu não sei quem é Juliette, mas tenho visto tanto no Twitter falando sobre ela, acho que vou sim torcer, por que não, né? Já então que vou você passar... torce, vou confiar em você e vamos lá então. Né? Vou passar e vou te contar. Meu amigo, é com você e as principais notícias agora no NTV News. Um abraço para você, Matheus, obrigado.